meu cliente, o meu público, o meu consumidor é você. Mas o cliente da Globo é o Lula, porra. Eu terminei o último bloco dizendo que a Malu Gaspar não estava aceitando dinheiro fácil, né? Mas o mesmo não pode ser dito de todos os outros veículos da imprensa. Muitas vezes, inclusive, já que a gente estava falando do Flávio Gordon, ele tem um livro inteiro chamado A Corrupção da Inteligência, só sobre isso. E muitas vezes vocês não entendem por que a imprensa, que aliás no início do ano estava fazendo tanta cobertura contra o Lula, falando sobre o Alexandre de Moraes, etc., a imprensa subitamente parou de tratar sobre esses assuntos. Reparem, o escândalo do INSS desapareceu. O Master reduziu muito, virou tudo focado em... O Master, de repente, virou um escândalo sobre o Flávio Bolsonaro ter recebido dinheiro, nem ele, o fundo ter recebido dinheiro de uma empresa ligada de alguma forma que ninguém sabia alvorcar. O Master virou isso. Graças à imprensa. E é por isso que a aprovação do Lula voltou a subir tanto. E talvez, só talvez, tenha a ver com isso aqui, essa notícia. Lula libera R$500 bilhão para propaganda antes da eleição, mais do que o dobro do Bolsonaro em 2022. Em pleno ano eleitoral, o governo Lula empenhou mais de R$520 milhões para custear as campanhas publicitárias da Secretaria de Comunicação de janeiro a junho de 2026. É mais do que o dobro dos 213 milhões empenhados pelo governo Bolsonaro. E para onde vai esse dinheiro, você deve se perguntar. Bom, 7,6, quase 8 milhões de reais foram para a contratação de pesquisas de opinião. Aí eu pergunto para você, será que os institutos de pesquisa estão felizes? Me responda no chat. Dá para você confiar nesses institutos? O governo gastou impressionantes 80 milhões para a campanha sobre o fim da escala 6x1. 45 milhões para a promoção do Desenrola Brasil. Pô, mas é muito leite, é muita teta. Vocês vão entender porque eu estou dizendo que foi muito leite. E não é só para os veículos da imprensa tradicional, não. O Lula ampliou para mais de 30% a fatia de gasto com campanha publicitária na internet. Para vocês terem ideia, os valores que a Google e a Meta receberam no ano passado foram maiores do que os recebidos pela Band e pelo SBT. E nessa conta entram também os influenciadores, sabe? Aqueles que você vê de maneira muito natural defendendo o PT, sabe? A atriz da Globo, aquela Dira Paz, R$500 milhãozinho. A publicidade dela no programa Celular Seguro. Carnavalesco, Milton Cunha, que eu conheço muito bem, porque era da Beija-Flor. R$310 mil para divulgar o programa. Agora tem especialistas. Até o Rodrigo Góes, cara, recebeu dinheiro para atuar em... Rodrigo Góes, out, fake, natty. Aquele mesmo. R$50 mil para atuar em campanha publicitária do Ministério da Saúde. É todo mundo... E vocês precisam entender o seguinte, uma parte enorme desse dinheiro vai para veículos de televisão, uma parte vai para a internet, uma parte vai para artista. Isso é só meio ano. Isso não só compra a opinião de muitos influenciadores, jornalistas e veículos de mídia, como isso muda toda a lógica do negócio. Por quê? Um negócio, um business, ele responde a incentivo financeiro. Então você que está em casa, que tem empresa, tem muito empresário segue muito o Paulo Figueiredo Show, esses heróis brasileiros, né? Se você tem uma empresa, você deve pensar o seguinte, pô, se os veículos de esquerda têm audiência baixa e veículo, em tese, precisa de audiência para poder ter anunciante, e o anunciante precisa ter público, ora, deixa eu avaliar, como é que são os veículos de direita? Não digo, pô, os veículos de direita têm audiência alta. Olha o Paulo Figueiredo Show aqui, quase 20 mil pessoas assistindo agora.
Veja o sucesso da Jovem Pan, que chegou em um ano, desbancou a Globo News com décadas de existência. Porra, então você olha e fala assim, por que todos os veículos de notícia do Brasil são de esquerda? Você tem, pega, por exemplo, só os veículos de notícia. CNN Brasil, esquerda. SBT Brasil, esquerda. Globo News, esquerda. Record News, esquerda. Acho que agora tem MSNBC, esquerda pra caralho. Nos portais você tem Metrópolis, esquerda. UOL, esquerda. UOL não é esquerda. UOL na Coreia do Norte, o veículo do UOL é considerado de extrema esquerda. Em Cuba, o UOL é assim, o veículo que os caras falam, gente, não precisa exagerar. Hermanos, calma. Tranquilo, tranquilo. Agora, o núcleo invertebrado, eu fui ver que o núcleo invertebrado foi morrer no UOL. Então, o UOL, porra, G1, Globo, puta, tudo de esquerda. Então, por que não surge um putinho de direita? Se metade da população é direita. Pelo menos metade. Você pega um programa como Paulo Figueiredo Show, batendo a Globo News em audiência, puta, certamente batendo todas as outras emissoras que eu falei. Eu até queria saber, não sei se a produção, quantas pessoas, a produção puder ver, quantas pessoas estão vendo a CNN Brasil agora. Acabei de receber a âncora, inclusive, a mensagem de uma âncora, inclusive da CNN Brasil aqui no celular, neste segundo. Como é que tá isso? Olha aí, pô, eu olha só, eu não sou tão bonito quanto a Débora Bergamasco, que aliás eu considero uma boa jornalista. Mas o Paulo Figueiredo Show está com mais do que o dobro da audiência da CNN Brasil no ar agora. Aliás, deixa eu fazer um negócio. Fica aí, deixa a Débora Bergamasco aí, o Gabriel. Não, pô, volta aí pra Débora Bergamasco, volta um pouquinho pra ela aí. Volta aí no negócio. Deixa ela no ar. Tá difícil? Tá difícil. Só tem, porra, tá vendo? Quando a gente quer botar uma foto de uma mulher bonita, aparece um nome feio. Mas não tem problema. O ponto é que nós temos mais do que o dobro nós estamos aqui com 18 mil pessoas ao vivo. No YouTube, 15. Enquanto a CNN está com... Vou tirar uma foto aqui para ela. A CNN está com 7 mil e pouco. Então, o que explica isso? Eu sou um coitado de um cara com uma equipe maravilhosa. A minha equipe é muito foda. O João Gabriel é foda, a Mica é foda, o Gabriel é foda. Eles não gostam que eu fale foda porque são todos evangélicos e eles são pessoas muito melhores do que eu. Então eu vou usar um outro adjetivo aqui. Eles são todos muito bons, muito competentes, muito engajados, trabalhadores. Mas nós somos uma equipe pequena para o programa. E temos aqui uma câmera, agora voltou a segunda câmera, depois que o Bob conseguiu resolver o problema técnico aqui, ó, a segunda câmera aqui. Voltou a segunda câmera, tá até com a qualidade quadriculada agora. Mas volta para a primeira câmera aqui, Bruninho. Somos poucos recursos. Então, como é que explica? Por que esses caras sobrevivem? Ora, é óbvio que o cliente dessas emissoras não é você. O cliente desses caras não é você. Por isso que o modelo do Paulo Figueiredo Show é diferente. O meu cliente, o meu público, o meu consumidor é você. Mas o cliente da Globo é o Lula, porra. O cliente da Globo, do governo, são aquelas agências de publicidade, daquelas mulheres esquisitas que falam vai brasa. Isso aqui, aumenta aí essa imagem. Isso aqui é que é o cliente, pô. Quanto que tem de dinheiro para um troço desse? Entendeu? Vocês estão entendendo? Você olha para uma pessoa dessa que não tem nada a ver com você e você olha para o noticiário e vê que o noticiário não tem nada a ver com você.
Você não é nem mercadoria. Aliás, você é a mercadoria, porque eu vou dizer, como que você é a mercadoria? Não é mercadoria como público, você é mercadoria como massa de manobra. Eles não querem te agradar, eles querem te manipular. Eles são comprados para te manipularem. E no final das contas, eu estava dizendo que isso não compra apenas a opinião das pessoas. Isso permite a existência de pessoas que, em condições normais do capitalismo, estariam na rua catando lixo. Esse dinheiro compra a existência da esquerda. O que torna o jogo brutal, porque você pega uma Dira Paz recebendo R$500 mil por uma ação publicitária, e aí você pega aqui, a maioria das pessoas do programa, estamos aqui com 19 mil pessoas agora, a maioria das pessoas não querem pagar $5 por mês para se tornar meu apoiador, R$30. Eu me lembro, que eu falava assim, é uma promoção do Big Mac. Não, hoje não compro uma promoção do Big Mac no Brasil, os $5 por mês. O cara gasta mais do que isso no jogo do Brasil em cerveja, mas não quer se tornar seu meu apoiador. E aí o sujeito vê isso e fica em casa reclamando, falando assim, rapaz, quase não existe comentarista de direito sério no Brasil. Eu falo, mas não, diz o capitalismo, para existir algo, é necessário haver incentivo econômico para que essas pessoas existam. Para fazer o Paulo Figueiredo Show, eu preciso comprar todo o equipamento, ter um estúdio, pagar a equipe, pagar os serviços de tecnologia que a gente usa, o meu tempo, eu preciso me remunerar, eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso prosperar. O ideal é que eu prospere. Valer a pena para eu me dedicar a isso. E quantas pessoas podem fazer isso que eu faço? Quantas pessoas fazem? No Brasil, quase ninguém. Porque, em geral, é algo que não compensa, não há incentivo financeiro. E aí você pega um veículo como Metrópolis e se pergunta quanto de dinheiro o Metrópolis recebeu do dinheiro do governo federal? Eu não sei, mas o que eu sei é que só existe o Mr. Garrison porque tem Metrópolis, porque, no caso, ele tem o Valfrido Vardi, que é um dos maiores doadores de campanha do Lula, e um advogado lobista conhecido que está bancando a coisa toda. Cadê o Mr. Garrison do Metrópolis? Olha, por exemplo, a família do Energúmeno. A família Energúmeno. Esse é o Mr. Garrison do Metrópolis. Vocês é que sabem quem é o Mr. Garrison do Metrópolis. Eu não vou dizer o nome dele mais. Vocês é que acertem quem é o Mr. Garrison do Metrópolis e falem no chat. Qual é a identidade do Mr. Garrison do Metrópolis? Digam aí. Podem falar o nome dele no chat. Você pega, por exemplo, o pessoal está dizendo aí. Pega, por exemplo, a família Energúmeno. Você tem o Energúmeno pai e o Energúmeno filho. O Energumenão e o Energumeninho. O Energumeninho e o Energumenão estavam ontem fazendo uma live em um canal do Metrópolis, com 4,13 milhões de inscritos. Pô, o Metrópolis é um canal, um veículo grande, que tem credibilidade e tal. E eles estavam ontem juntos, dois grandes jornalistas do Metrópolis, fazendo uma live no programa que eles têm lá todo dia, sei lá quando que é o programa deles. Quantas pessoas estavam assistindo a live? A live era sobre mim. Então até a audiência deles é minha audiência. Quantas pessoas estavam assistindo a esta merda? 401 pessoas. É mais do que o Inconstantinho tem hoje em dia? Ali, pau a pau. Né? Mesmas posições, estão ali, pau a pau. 401 pessoas. Paulo Figueiredo Show hoje está com 19. Ontem, tinham 23 mil telas assistindo. Obviamente, depende da pauta, depende de quanto o dia está animado. Mas vocês entendem a falta de proporção? O que eu estou dizendo é que não fosse o dinheiro que nós estávamos tratando aqui desde o início, essa gente, como o Energumenão e o Energumeninho, estariam catando lixo na rua, que seria muito mais digno como profissão, inclusive, do que o que eles fazem, só para deixar claro. Mas é a única profissão restante para essas pessoas.
Metade daqueles caras da Globo News, bunda mole, que são tão ouvidos pelos políticos de Brasília, pela campanha do Flávio, inclusive, metade essas pessoas estariam pedindo dinheiro no sinal. Porque, de novo, seria mais digno do que trabalhar na Globo News, mas porque elas não conseguiriam emprego em nenhum lugar pela competência que têm. Mas como são bocas de aluguel, e aqui eu estava falando em leite, estou falando em boca de aluguel, não tem nada a ver com a vida pessoal do energúmeno, eu já falei que cada um faz o que quer, inclusive na sauna. Como eles são bocas de aluguel do PT, eles têm que se prestar a isso. Alguém precisa defender eles sem pudor nenhum. E aí eles usam a máquina para ficar se auto-repercutindo. E embora a mídia importe cada vez menos, ainda importa, sobretudo em um processo em que você ganha ou perde as eleições por 2 pontos percentuais. Então, certamente, a mídia desequilibra a eleição. Eu estou vendo, pelo menos, o Daily Wire, que é um veículo da direita americana, que começou pequenininho, fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu copiei o modelo Daily Wire, não tenho nenhuma vergonha de dizer, com um pouco mais de descontração, com a minha personalidade, mas o modelo. Eles têm assinatura igualzinho a minha, assinatura de pessoas comuns, etc. Hoje é um colosso que está em negociação de 100 milhões de dólares em investimento e está pensando em fazer um IPO de 2 bilhões de dólares nos próximos 18 meses. E aí eu peço 5 dólares por mês, o cara do Brasil faz que não é com ele. É com você que eu estou falando. É com você que não me apoia. Porque o buraco que a gente está não é à toa, cara. Cada país tem a direita que merece. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.